Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo Gálatas de número 2 e olha que a palavra de Deus nos ensina. 14 anos depois, eu subi novamente a Jerusalém e dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e eu expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter ocorrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar por isso. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu? Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Porque eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé. A fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Graças a Deus por isso. Mas aqui a gente vê que Paulo, ele traz aqui um contraste muito grande e uma repreensão a Pedro, decorrente a tipos de atitude que ele deixou se levar. Paulo fala sobre aqui os motivos de sua ida a Jerusalém com Barnabé a Tito. Após isso, ele começa a falar como foi o encontro com os apóstolos e as recomendações que ele recebeu. Houve também um momento de tensão aqui entre Paulo e Pedro, pelo motivo da circuncisão. E a partir disso, Paulo explica que ninguém pode ser justificado pela lei. A morte de Jesus na cruz é o único meio de justificação. A fé nesse sangue derramado ali na cruz do Calvário, meus amados, é o único meio de aceito por Deus. Então a gente vai vendo esse contraste que Paulo, quando ele visitou ali a Jerusalém, Pedro o recebeu em comunhão e amor. Mas depois, quando Pedro visitou a Antioquia, Paulo confrontou por causa desse comportamento errôneo, É importante notar nesse episódio aqui que Pedro andou com o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, meus amados, sendo algo notável, não foi para Paulo motivo de super respeitar o apóstolo. Não é porque você andou fisicamente com Jesus que você é superior às outras pessoas, Então o problema aqui que ele está dizendo, quando eles chegaram na Antioquia, que Pedro foi surpreendido pela boa comunhão, existente ali entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, quer dizer, estava muito comunhão entre eles, estavam comendo à mesa juntos, eles estavam conversando, todo mundo junto, estava naquela união, estava gostoso, os judeus com os gentios, porque eles não se davam, e ali juntos estavam tudo muito bem.
né? Eles comiam junto e conversavam sem se preocupar com os ritos, né, que tem na lei judaica. Ali por um tempo, né? Depois Pedro também se sentiu à vontade para participar dessa unidade. Mas tudo desmoronou, meus amados, quando os cristãos de Jerusalém chegaram à cidade. Eles pertenciam aos grupos de cristãos que defendiam a circuncisão. E influenciado pela presença deles, Pedro agora começou a se afastar da comunhão com os cristãos gentios. Então ele estava ali, sabe, no muro, os meus irmãos ali, os mais chegados não estavam, eu estava fazendo isso, agora eles chegaram, eu vou começar a fazer outro jeito. Então a atitude de Pedro ali, meus amados, como testemunho ocular de Jesus e apóstolo comissionado, gerava muitos resultados espirituais no corpo de Cristo. E com a sua atitude agora, ele estava dizendo que havia tipos diferentes de redenção, uma para os judeus e outra para os gentios, o que é grave. Né? Então o exemplo e a atitude de Pedro aqui acabou atraindo ao erro, até mesmo a um outro grande representante de Cristo, Barnabé. Paulo falou que até Barnabé deixou se levar por esse, né, por esse comportamento errado. Então a atitude de Paulo aqui, agora indignado com aquilo, ele não mediu esforço ali para repreender a Pedro, ele repreendeu Pedro publicamente. E ele fez isso, né, para que toda a igreja soubesse que Jesus não compactua com esse tipo de comportamento. Deus não faz acepção de pessoas. Não é esse que vai ser salvo e esse não vai ser salvo. Deus gosta mais deste povo, desse aqui não gosta mais. Não é isso. Então Paulo defende mais uma vez de forma enérgica aqui que todos os judeus e gentios são salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é garantido por meio de sua morte e ressurreição, não pela prática de obras legalistas, não é pela lei que o homem é salvo, né? Não é pelos ritos judaicos que o homem é salvo, é mediante a fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, do Cordeiro, né? Então em nossos dias agora também, nós também devemos estar atentos para não cometer o mesmo erro que Pedro, né? Em nossa nação, há muitas denominações, grupos cristãos, cada um carregando, né, carregado ali de muitos comportamentos, uns falando que é mais santo porque faz isso, outros falando que não pode fazer isso. Então, meus amados, o cuidado que devemos ter é para não negarmos a morte e a ressurreição de Jesus, né, e a inclusão de qualquer ser humano na comunhão do corpo, com base em preconceitos, né, que não estão fundamentados na palavra de Deus. Então, meus amados, nós temos que ter o entendimento da palavra, não o entendimento humano. Humano, meus amados, é o homem que cria. O que vem de Deus é imutável, está escrito na palavra. O que a palavra respalda com contexto é o que nós devemos aplicar na nossa vida para estarmos cumprindo os mandamentos do Senhor e não a lei. Cumprindo cada dia mais a vontade do Senhor, não a lei. Porque a lei, meus amados, ela mata, mas o sangue de Jesus, ela salva. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus.